E hoje falta exatamente uma semana para o fatídico 1º de agosto, data em que entra em vigor o tarifaço, caso nada aconteça e Trump não recue até lá. Ontem ficou claro que há duas estratégias no governo Lula para lidar com o tarifaço. Uma da porta para dentro, no nível técnico e diplomático, e outra da porta para fora. Geraldo Alckmin informou à imprensa que conversou no sábado por 50 minutos com o secretário de Comércio americano, Howard Lutnick, que é próximo a Trump e alguém do primeiro escalão. Ele não informou o teor da conversa, mas, segundo apurei, o Brasil já havia pedido, em outras reuniões técnicas, o adiamento da entrada em vigor da tarifa de 50% e, desde já, a exclusão de setores sensíveis, como suco de laranja, café, frutas, pescados e a Embraer. Eu já contei isso aqui no UOL em uma coluna na quarta-feira. As negociações estão acontecendo em nível técnico, empresarial e político. As técnicas são negociações de bastidores, que o governo até então não tinha interesse em divulgar à mídia. Nem os próprios empresários e entidades setoriais que se reuniram com o Alckmin nos últimos dias foram informados. Mas o próprio ministro Haddad disse no começo da semana que o Brasil nunca deixou a mesa de negociação, e ele está certo. Segundo o embaixador, a par das conversas não se negocia pela mídia, exige cautela e trabalho de bastidor. Não sabemos se o pedido de Alckmin resultará em adiamento ou exclusão de alguns setores do tarifaço, mas as cartas estão sobre a mesa e o canal, por mais que não seja um canal direto com a Casa Branca, existe e foi aberto desde abril, com mais de 10 reuniões de alto escalão, quando o Brasil ainda estava no piso de baixo das tarifas, os 10%. Parece um sonho, né? Perto do atual pesadelo. Já no fronte político, quanto mais alta e alardeada for a crítica, melhor. Dos dois lados. Lula disse ontem que Trump não quer conversar e ainda ironizou. Se ele estiver trucando, vai tomar um 6, que é uma referência a um suposto blefe e deixa no ar a possibilidade de Lula retaliar. O que vai na contramão do que os setores e negociadores pedem. Se o Lula adotar a lei da reciprocidade, com medidas tarifárias ou não tarifárias, algumas citadas são quebra de patentes de medicamentos, taxação de audiovisual ou então a taxação das Big Techs, a crise pode escalar ainda mais. E como se não bastasse, voltou a chamar Trump de imperador do mundo. É a opção pela popularidade. O discurso nacionalista anti-americano tem colhido apoio na sociedade. Até quando não se sabe. Primeiro, porque o discurso naturalmente se esgarça e segundo, porque os efeitos econômicos virão e são amargos. Nos Estados Unidos, foi o sub do sub do sub que criticou Alexandre de Moraes em um post nas redes sociais, que foi replicado na rede oficial da Embaixada Americana no Brasil. Isso já tem se tornado uma prática comum. O subsecretário de Diplomacia Pública, o Darren Beatty, afirmou que o ministro Alexandre é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro. Embora o Brasil não seja prioridade para os Estados Unidos, as relações entre países envolvem interesses e, nesse sentido, talvez haja alguma coisa que nós possamos oferecer. O encarregado de negócios da Embaixada Americana aqui no Brasil, Gabriel Escobar, disse ao setor de mineração que os Estados Unidos têm interesse nos nossos minerais críticos, lítio, nióbio, terras raras. Há muitas vias para negociar, basta os líderes políticos baixarem as armas e sentarem à mesa. E parece que isso é o mais difícil até agora, o imbróglio, as amarras políticas de ambos os lados, Brasil e Estados Unidos. Vou chamar um brevíssimo intervalo para quem nos acompanha para a televisão, mas não mude de canal, porque daqui a pouco tem uma entrevista exclusiva com o presidente da FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe. É bem rapidinho. E você que está conosco por YouTube, vamos repassar o que foi dito ontem pelas nossas autoridades públicas e que é de suma importância, a começar pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Conversamos com o governo norte-americano. Nós tivemos uma conversa com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, uma conversa até longa, que entendo importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação. Olha, numa conversa longa de 50 minutos que o Alckmin fez questão de informar a mídia, mas que ele havia tido no sábado e só nos contou na quinta-feira, é obviamente que você não fica só falando de flores e paisagem, há uma negociação efetiva. O Brasil oferece coisas, põe
certos assuntos sobre a mesa. E é muito possível que tenha sido nessa esteira que eu informei a vocês. Exclusão imediata dos setores mais sensíveis, que têm mais a sofrer com o tarifaço, e o pedido para que essa tarifa não entre em vigor em 1º de agosto, até porque não há tempo hábil para negociar. O Lula também falou ontem num evento com um tom bastante político e inflamado. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. É aquela coisa, né? Trump e Lula sempre mantêm o tom político. Da mesma forma, Trump, na semana passada, e muitas vezes, defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Lula colhe os louros desse aumento repentino, que a gente não sabe se vai perdurar no tempo, de popularidade, justamente por esse movimento nacionalista, patriótico, em torno da proteção dos interesses dos empresários, dos empregos e da renda brasileira. Vamos ouvir também o que disse ontem o ministro Fernando Haddad. Mas essas pessoas deviam se mobilizar junto ao Bolsonaro para que o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro, parem de militar contra o Brasil, parem de militar contra as negociações, porque eles estão atrapalhando o Brasil. O plano de contingência que você mencionou está pronto e foi apresentado. Segunda-feira, a partir de segunda-feira, nós vamos preparar a apresentação para o presidente da República. Tem medidas para todo gosto. Veja aí, a gente tem as duas partes desse plano. Um em nível técnico, que é a negociação encabeçada por Alckmin com os Estados Unidos, uma negociação técnica, racional e séria com a contraparte americana. E, por outro lado, a estratégia política do Lula, que é de antagonizar com o Trump, e do Haddad de colocar a pecha de responsabilidade na família Bolsonaro. O pessoal da TV está de volta com a gente, eu estava terminando um raciocínio sobre as vertentes técnica e política de negociação do Brasil para impedir o tarifaço dos Estados Unidos. E essa política representada também tem um braço que aponta para Eduardo Bolsonaro, para a família Bolsonaro, como os grandes responsáveis por trazer esse tarifaço que vai provocar, caso entre em vigor, uma perda enorme de renda, emprego, investimento e perdas setoriais muito graves para diversos segmentos da nossa economia. Vamos dar uma olhada em como estão operando as bolsas na manhã desta sexta-feira. Olha só, a Ásia, que tinha subido muito nos últimos dias, depois do acordo anunciado com o Japão e Estados Unidos, uma tarifa de 15%, sem dúvida uma vitória depois da derrota amarga que o primeiro-ministro teve, a derrota eleitoral no fim de semana, né, em que ele perdeu a maioria que tinha na Câmara Alta, no Senado japonês. Tóquio caiu 0,84, Hong Kong 1,09, China 0,33. Vamos para a Europa, as negociações também mais em compasso de espera, um certo pessimismo, porque a semana inteira também a gente ficou anunciando, já saiu o acordo com a Europa, já saiu o acordo com a União Europeia, e ainda não saiu. Eles também estão na expectativa, 1º de agosto é um prazo para todo mundo, não é só para o Brasil, eu sempre lembro disso aqui. O único que sobe, a única bolsa que sobe ainda assim muito ligeiramente é Paris, com 0,08% de alta. E passando em revista também as bolsas americanas, numa semana importante em que muitos balanços foram divulgados, SP 500 e Nasdaq também batendo máximas históricas, Nasdaq pela primeira vez acima dos 21 mil pontos, subiu 0,18% ontem e SP 500 0,07%, apesar de mais uma altercação ali entre Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, do Fed, e o Donald Trump. O Donald Trump ontem foi visitar a reforma que está sendo feita na sede do Fed, do prédio mesmo físico do Fed em Washington, que vai custar 2,5 bilhões de dólares e que tem sido palco de muito debate, tem dado muita repercussão. Estão dizendo que é um valor altíssimo, que isso não foi todo informado. E aí o Donald Trump disse ontem para o Jerome Powell, olha, isso aqui, essa obra toda faraônica vai custar 3,1 bilhões de dólares. E o Powell ficou, como? Não é esse o número, vai custar 2,5 bilhões. E o Trump olhou para os papeizinhos dele, olha aí, olha a cena, ele falou, não, eu tenho escrito aqui, são
3,1 bilhões de dólares. Aí o Paulo olhou e falou assim, não, mas você está botando nessa conta um prédio que foi construído há 5 anos. Aqui nesse seu papel, né, nesse seu informe, constam 3 prédios, a gente está reformando 2. Esse outro que você adicionou à conta foi construído há 5 anos. E esse é o nível, é o tipo de narrativa sempre mentirosa, né, que a extrema-direita usa para, né, tirar o foco do assunto e para atacar os opositores. E, por último, o Brasil. Vamos aqui com a Bolsa Brasileira. Ontem também o dólar bem de lado, queda de 0,05, R$ 5,52. E o Ibovespa, queda de 1,15% aos 133 mil pontos. Está sentindo, claro, o peso da iminência do tarifaço.